Boa noite a todos. Hoje eu vou apresentar uma análise preditiva de sinistros de trânsito em Fortaleza, cobrindo um período de 10 anos, de 2015 a 2024. Os dados vêm da AMC, Autarquia Municipal de Trânsito, e representam mais de 80 mil registros. Só para ter uma noção da dimensão do problema, são quase 2 mil mortos e mais de 80 mil feridos nesse período. O trabalho se conecta aos ODS 3 e 11 da ONU. A apresentação está organizada em 7 blocos. Vamos começar pelo contexto e objetivo. Depois de entender a base de dados, passar pela árvore de problemas, estatística e descritiva. Modelo de regressão linear, a segmentação por distância de Mahalanobis e fechar com os principais achados e recomendações. Bom, Fortaleza registrou quase 119 mil acidentes no período, com 1.883 mortes, sendo um número bem expressivo, especialmente considerando que os acidentes de trânsito são a principal causa de mortes evitáveis no Brasil. O objetivo desta análise é identificar quais variáveis mais influenciam na severidade dos acidentes, como horário, tipo de local, presença de semáforo e envolvimento de motos. Usando o modelo de regressão linear múltipla construído no Excel, a base é pública e está disponível em dados.fortaleza.ce.gov.br. Modelamos a severidade como variável dependente, sendo 0 para ileso, 1 para ferido e 2 para fatal. As variáveis independentes são o mês do acidente para capturar sazonalidade, porque às vezes, dependendo de um evento que tiver no município, por exemplo, pode ter mais um fluxo de pessoas ou menos. Se ocorreu à noite ou de madrugada, se havia semáforo ativo, se foi um cruzamento e se havia motocicleta envolvida. São variáveis binárias, simples de interpretar e com forte aderência à realidade. A árvore de problemas nos ajuda a estruturar o raciocínio. O problema central é a dificuldade em conter severidade dos acidentes em Fortaleza. As causas, as raízes, são a falta de sinalização em cruzamentos, o excesso de velocidade à noite e a alta vulnerabilidade dos motociclistas. As consequências, as folhas, são as perdas de vidas, as sequelas permanentes e os altos custos sociais e hospitalares. A proposta de solução é usar a análise preditiva justamente para conscientizar e embasar políticas públicas de prevenção. Olá galera, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que horas você está assistindo esse vídeo. Muito prazer, eu sou o Rodrigo e eu vou falar aqui um pouco sobre essa segunda parte do nosso slide, que é sobre os acidentes na cidade de Fortaleza. Bom, agora eu vou falar um pouco da estatística descritiva do perfil dos acidentes, né? Onde mostra no caso que a colisão é o mais comum dos acidentes, né? Com 48.643 casos. Isso representa 40,9% do total. E nesses 48.643 são incluídos batidas laterais, batidas da traseira, qualquer tipo de impacto contra o veículo, né? As quedas, elas vêm em segundo lugar, né? Com 15.413, né? Que é de predominantemente motos. E atropelamentos apenas 9.713 casos. Mas ele é o mais letal de todos. Mas isso foi só para evidenciar os tipos dos acidentes, né? Porque o ponto principal aqui é a severidade deles, onde 73,9% são feridos, né? A cada 10 acidentes, 7 geram pelo menos um ferido, apenas 18,5% saem ilesos e apenas 1,6% são fatais.
Parece pouco, mas isso representa 1.943 mortes em 10 anos, né? Falando agora um pouco dos horários, né, de acidentes. Os principais horários que ocorrem acidentes são horários de pico, que são 7 horas da manhã, 3 horas da tarde e 4 horas da tarde, que são horários geralmente que se sai do trabalho, se sai da escola, né? Ali pelo período diurno se concentra 66,9% dos acidentes, mas no período noturno gera acidentes mais graves, como eu vou falar um pouco mais no slide seguinte. Bom, falando um pouco das motocicletas, né, onde 63,5% de todos os acidentes tem moto envolvida, né, esse é o dado mais impactante do slide, entendeu? A cada 10 acidentes, 6 deles tem moto. Falando um pouco aqui do slide 7 sobre a regressão linear múltipla. Antes eu vou explicar um pouco o que é o R ao quadrado, né? Bom, o R ao quadrado de 27,95% significa que o modelo explica quase 28% da severidade. Os outros 72% são fatores fora de base, como comportamento humano, estado do veículo, clima. Para acidentes reais, 28% é um resultado muito sólido. O nosso F deu 9,28. Isso prova que o nosso modelo ele não é só coincidência, ele é estatisticamente válido e confiável. Falando um pouco do nosso erro padrão, que é 0,3874. O modelo ele erra em uma média menos de meio nível de gravidade em uma escala de 0 a 2. 118.842 em observações, né? Significa que é uma base enorme, o que torna o resultado ainda mais confiável. Bom, falando um pouco dos nossos coeficientes, esses daqui que estão do lado direito da tela. Esse primeiro é o maior impacto. A presença de moto ela eleva em 0,437 a severidade prevista. É o fator mais perigoso da análise inteira. A hora-noite. Acidentes noturnos são proporcionalmente mais graves, mas o efeito é menor do que a na moto. O mês, você vê aí que ele está com 0,001. Isso significa que praticamente zero influência. Os acidentes graves acontecem durante todo o ano. E falando de semáforo, onde o sinal negativo significa porque o semáforo ele significa proteção. Ele reduz a gravidade, onde há o controle e o trânsito mais ordenado. E agora o cruzamento, que também é proteção, com menos 0,128, né? Que força uma redução da velocidade, né? Acidentes em retas são mais violentos pela velocidade mais alta, né? Bom, falando aqui um pouco da nossa distância de Mahalanobis, né? Bom, aqui eu vou explicar um pouco a nossa técnica usada, né? Em linguagem simples. Bom, basicamente nós separamos em 3 grupos, né? Grupo 0 de ilesos, grupo 1 de feridos e grupo 2, né? Que representam os fatais. O que cada variável revela entre os grupos? Bom, aqui na variável mês, o grupo 0 apresentou 0,39, o grupo 1 6,61 e o grupo 2 6,62. Isso significa que as médias quase iguais e a variância alta, de aproximadamente 12 ali entre eles, né, se mantém. Isso se repete nos 3 grupos. A conclusão é que não existe mês mais perigoso. Acidentes mais graves ocorrem igualmente no ano todo. Falando um pouco do nosso fator hora, que apresentou um índice no grupo 0 de 0,27, no grupo 1 0,35, no grupo 2 0,47, né? À medida que esse índice cresce, a gravidade aumenta. Então, quanto mais próximo de 1, mais noturno. A conclusão é que os acidentes fatais eles têm quase o dobro de chance de ocorrer à noite comparado aos que geram ilesos, né? Justamente pela falta de visão dos motoristas, né? Às vezes de noite a gente dá uma aceleradinha no carro, isso pode causar maior índice de acidentes. Falando agora dos índices tráfego semáforo, né? Tráfego / semáforo, enfim. Onde o grupo 0 apresentou 0,24, o grupo 1 0,08, o grupo 2 0,10. O G0 tem a maior média, ou seja, ilesos ocorrem em mais locais com semáforos. Nos feridos e fatais, a média cai muito. A conclusão é que locais sem semáforo concentram os acidentes mais graves, né?
Claro, o semáforo ele funciona como uma espécie de controle do trânsito. Então, é natural que se ocorra menos acidentes num ambiente mais controlado. Falando um pouco sobre o uso do solo, né? Onde o grupo 0 apresentou 0,48, o grupo 1 0,23, o grupo 2 0,25. Os ilesos ocorrem mais em cruzamentos. É uma média alta, né? Feridos e fatais ocorrem mais ao longo da via, que tem uma média mais baixa. A conclusão é que retas e vias longas são mais perigosas porque a velocidade é maior. Em cruzamentos, você, como eu disse anteriormente, você é obrigado a reduzir a velocidade, né? O que causa maior prudência dos motoristas, né? Inconscientemente. Bom, agora falando da moto, né? Onde o grupo 0 ele apresentou 0,19, o grupo 1 0,78, o grupo 2 0,64. Esse é o dado mais gritante, né? Nos ilesos apenas 19% envolvem moto, nos feridos 78% e nos fatais 64%. A conclusão é que moto ela tá tendo uma presença esmagadora na maioria dos acidentes com vítimas. Bom, e agora no slide 9, né, vou falar um pouco das nossas recomendações, né, para mostrar o que a nossa análise gerou, né? Recomendações diretas de dados e não de opiniões, né? Quais são as nossas propostas de melhoria? Primeiro, a fiscalização nos horários de pico, tá? Visto que, como foi apresentado anteriormente, que os acidentes ocorrem nos horários de pico, que são 7 da manhã, 3 da tarde e 4 da tarde, onde se concentra, né, o maior número ali de acidentes. Em segundo, campanhas para motociclistas, né, visto aí, como foi visto na apresentação inteira, que o maior índice de acidentes envolve motos, né? A taxa de letalidade é altíssima, porque moto é o fator de maior impacto no modelo inteiro, né? Com mais 4,37, né? E aparece em 78% dos feridos. Em terceiro lugar, a nossa proposta de melhoria também é ampliar os semáforos, porque o modelo provou que o semáforo reduz a gravidade, né? Em menos 0,36, né? E os grupos 1 e grupo 2 mostram que pouquíssima presença de semáforo. E os grupos 1 e grupo 2 mostram pouquíssima presença de semáforo. A nossa quarta sugestão de melhoria é prevenir atropelamentos, né? Porque apesar de ser o quinto tipo mais frequente, é responsável por 36,5% de todas as mortes. É o mais letal se você for pegar proporcionalmente. E 5, a atualização base anualmente, né? Para recalibrar o modelo e medir as nossas políticas, se as nossas políticas adotadas estão funcionando, né? Funciona como uma espécie de feedback, né? Bom, falando um pouco da nossa conclusão, né? A gente viu que o nosso modelo ele explica, né? 27,95 da severidade, né? Com validade estatística comprovada pelo FE altíssimo, né? A gente viu que a moto ela tem o maior fator de risco, né? Em seguida de ausência de semáforos e acidentes em vias longas, onde você tem a maior velocidade dos motoristas. E a análise de Mahalanobis, né? Que confirma tudo isso de outro ângulo, né? Fatais se concentram-se à noite sem semáforo. E os resultados dão base científica real para políticas públicas no trânsito de Fortaleza. Bom, esse foi o vídeo, essa foi a apresentação. Eu espero que gostem e muito obrigado, senhores. Até a próxima.